Quero dar os parabéns, foi uma vitória contundente que coloca força própria para classificação. O Flamengo tá aí e acho que vai conseguir chegar firme aí na próxima fase. Tô brincando, Sem velho. dúvida. Não, foi uma vitória de quem sabia o que tava fazendo. A gente falou no último programa, né, que quando o Grêmio jogava, o jogo ficava muito descontrolado. Ontem, pra mim, o grande mérito do Inter foi deixar o jogo controlado. Quase todo jogo, a gente sabia que o Inter ia ganhar. Não sabia quanto ia ser, não sabia do jeito que ia ser, mas tava na cara que o Inter ia ganhar. O Nacional não conseguiu em nenhum momento, e nem tentou, parece, fazer uma pressão, joga a bola pra dentro da área, vê o que acontece, daqui a pouco bate numa bola. As bolas na trave são jogadas individuais, Foi uma falta ou a jogada do Nicoló. No final do jogo eles tentaram pressionar ali. Cara, o final do jogo, agora vocês vão entender, o final do jogo é o terror do secador. Porque tá 1-0 pro Inter e o Nacional começa a se atirar pra frente. E aí nós, Colorado, nós tá assistindo o jogo junto e nós, não tava acredito. muito fácil de contra-atacar. Tava muito fácil de contra-atacar, mas nós tava com uma gurizada, assim, não era o mais experiente do Inter em campo, né? Mas numa fase ruim, numa dessa, tu toma um gol de chiripa e um jogo controlado, tu leva um empate. Mas até exatamente isso que eu tô falando, por isso que eu brinquei dizendo que é o terror do secador, porque nós, Colorado, a gente tava tenso com aquele final do jogo, Aí do nada um escanteio pro Nacional e a gente faz o gol no contra-ataque. Gritaria, loucurada, coisa boa vencer o jogo, baita jogo do Aguirre, mas principalmente, Ricardo Matias, 18 anos, chamando a responsabilidade num jogo de Libertadores. E a gente aqui do Bola, a gente sempre fala de apostar na gurizada, de que se é pra contratar um cara que não é o bicho, aposta num guri. Tá aí a prova, velho. Cara, o Ricardo Matias fez parede, catimbou, driblou, fez gol. Teve defesa, passe, enfim, que baita partida num guri de 18 anos, o segundo mais jovem a fazer gol em Libertadores pelo Inter. Porra, que coisa boa achar um jogador assim. Coisa boa achar um jogador assim. Médiozinho por médiozinho. E claro, né, o Colorado... Fica com o gurizinho. O Colorado que vê o gol do Ricardo Matias... Não tão médio, ele é alto, né? Contra o Nacional fora de casa, não tem como não lembrar do Renteria. Ele é desgostadão, assim, não né? tem como, é o mesmo estilo de corrida, assim, velho. Cara, ontem nós tava olhando no primeiro tempo, eu e o Lelê, e nós falamos, parece o Renteria. E aí, cara, quando ele faz aquela bola, que é bola de quem tá ligado, bola de centroavante focado no jogo, porque o Aguirre, no lance do gol, ele passa a bola e a bola desvia. Ele antecipa o zagueiro. E não é que ele chuta pro gol, ele afunda o goleiro pra entrar com a bola. Ele não só antecipa, Rafa. Ele faz um movimento que ele tava esperando uma coisa. Aí vem o desvio, ele faz isso daqui, ele se joga pra esquerda e come o cara pela direita e antecipou a bola. Assim, é muito rápido o movimento. Pra bobo ele não serve. O que ele viu? Ele entendeu, os caras estão machucados, os quentes estão machucados. Quase fez um outro golaço no segundo tempo também. Quem concorda comigo é o Luca, que já teve 1001 oportunidades e não... Não é um cara assim, tu fala, o Luca vai entrar... Mas é um outro estilo, Léo. Não, mas eu digo, mesmo assim, chegou a vez do cara, deram a chance pro cara, o cara aproveitou, é isso? Ele foi lá e aproveitou a chance dele. E não só isso, ele com 18 anos, ele alugou um triplex no Coates. Que é pra ser um cara experiente, uruguaio, raçudo, não sei o quê. E ele foi enlouquecendo, daqui a pouco o Coates saiu machucado e os caras viam nele. E o Divério sabe como é que é, porque o Divério gosta quando isso acontece na pelada também, Divério. Quando o cara vem e cola na paleta do centroavante, o Ricardo Matias abriu o braço e dizia, não, pode vir então, é isso aí, é meu sonho que tu colhe na minha paleta. Um cara grandão, mesmo que ele ainda seja magrão e jovem, o zagueiro encostado no atacante é bom pro atacante. Com 5 minutos de jogo, sobrou uma bola, assim, ele dominou, e aí deu 2, 3 toques na bola, devolveu pra alguém e tal, e passa mais um tempo e o pessoal ali em cima na redação que tava trabalhando disse, já tá jogando melhor do que o Valência. Sim, se ele dominou a bola de costas e devolveu para um companheiro, ele já estava fazendo mais do que o Valência recente vinha fazendo. Eu vou dar um desconto, porque eu acho que o Valência recente estava machucado, tá? E aí ele estourou contra o Nacional. E ele ficou jogando machucado porque não tinha o Borré. Possivelmente. Mas que o Inter agora achou pelo menos uma esperança, assim, de centroavante. O cara... Dá pra contar com o cara. Ele dá jogo, ele é guri, mas ele dá jogo. Mas essa frase que eu falei, ele é do REC. O médiozinho pelo médiozinho, fica o gurizinho, cara. Fica o cara da base. É boa frase. Porque tu vai gastar um caminhão de dinheiro pra trazer um cara nada a ver, sendo que tu já gastou um caminhão de dinheiro pra formar aquele cara na base. Aquele cara na base, ele não pintou ali do nada. É um jogador mais barato, é um jogador identificado, é um jogador que, cara... Vai ter melhor condição física, e vai te render dinheiro. Só vai render dinheiro. Só vai ganhar dinheiro com isso. Vários jogadores da base. Bortolassi! Bom dia, senhores. Desculpe o atraso e um abraço especial aos gestores da cidade que resolvem fazer uma obra na introdução, assim, na entrada da cidade numa sexta-feira. Aí tem mais aqui, bater palma mesmo. Parabéns, cara. Cara, no acesso da Castelo Branco para Mauá. Um trajeto que eu faço geralmente em 28 minutos, eu fiz hoje em 56. Ou seja, eles conseguiram dobrar
Né? E não só o meu, né? Tem milhares de pessoas que devem estar se atrasando nos seus compromissos. Até seria uma baita bom no cozinho, só tu ficar preso tempo no trânsito. Eles podiam fazer essas coisas Mas no eu acho sábado que e tu no tem que domingo, mandar um abraço pros azuizinhos, Lelê. É, né, cara? Não, mas pros Blues, os azulzinhos de Londres, porque eles lançaram a camisa com calça jeans. É. Isso. Não, a gente já falou aqui, né? Isso aí é um voto vencido já, né, cara? É pra vender. Voto único vencido. É pra... Não, tu quis comprar um barulho, Toda ninguém vez veio que o contigo. time lança camiseta de calça, os caras mandam. Eu né? recebi do Chelsea. É que eu expliquei no último programa, talvez vocês não tenham escutado. Eu não né? ouvi. Eu falei aqui que uma pessoa que me falou, né, conhece de moda, disse pra mim assim, eles fazem isso pra instigar as pessoas a usarem as camisetas de futebol também no casual, né? Não só no jogo, né? No casual não fica legal. Futebol wear. É por isso que eles botam com calça jeans, pra mostrar que fica legal. Tá, com mas no calça casual não fica legal, né? A gente é de tudo. Tu ir num teatro com a tua mina de camisa de Não, futebol, não até- dá. Léo, Até tem alguma trampar. vez que tu fez um teatro que não tinha um cara de camisa? Não, sempre tem um então, campeão. pronto. Sempre Não, mas tem um até campeão. aqui E a pra- mina, todo cara de camisa de futebol, a mina tá super arrumada. A Super mina arrumada. tá de salto alto. A mina, ela passou o dia no salão, ela se preparou, ela se arrumou pra ir naquele evento e Ela o se babaca... depilou. Tá, mas vamos deixar esse assunto pra data FIFA, porque eu quero falar sobre o Internacional Então, de vamos lá, ontem. vamos lá. Estamos há 10 minutos falando. vamos lá, né? Lelê. Como é que foi ontem? Como é que foi a secadinha Cara, ontem? eu não vi o Ontem, jogo. não, veio sim. Eu não vi o Cara, jogo. pega esse papo. Eu não vi Vocês o veem jogo. todo jogo. E ontem aquele jogo que o secador tava até o como é que são final as ali. coisas, Lelê? pera Tava que eu até não- o final. Eu ali. Como é que são as coisas, do Cláudio, Lelê? Eu não vi. Durante vivo anos, de Inter, Lelê. tu entrou aqui, quê? aí tu falava assim, ó. Eu gosto, é quando eles fazem assim. Eles ganham e lembram da gente. Que aconteceu, rapaz? Comemora, teu time fez 2-0 fora de casa. Pois é, É história, que cara. vocês estão vendendo nesse programa a ideia de que acabou o gás do Roger. Não é só esse programa. Não é só esse Agora ele programa. Cadê as garrafinhas hoje de refrigerante? Cadê? Não é só esse programa. voltou. Agora ele veio. Os outros programas Não, estão só um pouquinho, tu perdeu um Não. monte, tu ganhou uma, agora tu voltou a ser o super Não, mas é que eu Não, ganhei. peraí, que te ganhei. peraí. Não, nós A estamos- gente, Lelê, A gente tem que dar o braço a torcer Twitch também. retrô. Eu ganhei o que tinha que ganhar. Olha aí. O passado te condena. Tweet Retro. Braulina, pra se sentir leve, sempre disposto, assim como o Lelê. Solufix, referência em fixação e vedação. Siga nas redes sociais, @Solufix Profissional e Consórcio Clube do Milhão Banrisul. Contemple seu futuro. O Lelê falou que a bancada gremista tava falando que o gás do Roger tava acabando, que o ciclo dele tava terminando, mas o @multiverso do Léo, Colorado, ontem, no dia 14/5/2025, na verdade, ontem. Verso Às do Léo, já 5h06, informação da GZH agora é de que Roger treinou com os 3 volantes hoje. Se ele entrar com os 3 volantes amanhã, é papo de voltar em voo separado da delegação. Inacreditável. Voltou os 3 volantes e GZH ganhou o tava jogo. certa, hein? Voltou, né? Tava certa. Então não era só, gente, a torcida do Inter tava Não, criticando. a torcida do Inter não, né, cara? Aqui na Eu casa, posso vocês puxar ficaram outro. bravos quando vocês Ah, sei falaram lá, sobre o então treino. vamos lá. É que as porcentagens Ah, mas não é a vocês são meio torcida. confusas, Inclusive, né? a gente deixou bem É, claro ontem 10%. Parte da que torcida. a bancada inteira disse Ah, é que era, mais de 10%? que era a Cara, minoria é difícil. criando crise. É difícil tu mensurar se era 10, 15, 20%, mas era uma boa Mas Mas quantidade. não é com a Natan, gente, não é com a tu gente que pega tu tem que a brigar. minoria. Não, Mas não é com a gente que amigo, vocês é a têm que minoria. brigar. É Claro com que é. esses caras. Não, vocês estavam é com falando esses nada, a gente caras. não falou Vocês nada. falaram aqui que Mas tinha eu que tô no meu acabar o papel de Roger. gremista, Mas tô no tocar o papel. terror. Mas Pô, então, tem e que ficar agora? bravo. Ele tá Cadê tocando de o bola. Mas o Cadê o fogo gás do amigo? Roger? Tu E o tem que gás do pegar o Roger? fogo amigo, Pega- rapaz. Cara, esses colorados que secam o próprio time é o que mais... Os caras que vão Pega a embora. escala- que vão embora do Aliás, esse estádio. colorado que seca o time... Será que eles viram o gol ontem? Provavelmente não. Né? Estão enchendo o saco Trocaram em de algum canal. lugar. Esses aí deixa, cara. Isso aí é sempre criando crise. Não, Esses caras é, querem a torcida do clique, Inter, cacete. Não viram o último gol, trocar É de meia canal? dúzia, Não, 10%. Pega o post da escalação do Inter ontem. Vários comentários criticando o Roger. Aqui na vai que tu foi olhar. Aqui É o papel do produtor, né? Aqui. Produtor, né? É um bom termômetro. Não, ele é produtor do programa, ele tem que ser justo. Cara, saiu... Então não era só a gente que tava criticando o Inter. Aqui na redação saiu a escalação, criticaram a É isso. escalação aqui, ó. Ih, rapaz, como assim? Vocês mesmos estavam Vamos ver a falando que não escalação. dava certo Tá os três aqui vendo volantes. a Gaúcha. Mas não dava mesmo. Mas ontem foi Ontem o deu. primeiro dia que deu certo os primeiros Ele três mudou. volantes. Ele acreditou, né? E os próprios... Contra tudo e contra O todos. próprio Fernando, inclusive, ele fala na zona mista dizendo: hoje nós jogamos de um esquema diferente do que a gente vinha jogando. E o que a gente viu no primeiro tempo foi um Thiago Maia muito mais avançado. Tanto é que ele faz gol de cabeça no primeiro O tempo. que me surpreendeu ontem foi o fato de que o Nacional não veio pra cima, como a gente esperava. Eles ficaram dando a bola pro Inter esperando que o Inter errasse. E o Inter não errou.
No primeiro jogo mesmo, o Nacional não jogou pra cima do Inter. Não, mas Os era gols normal, que eles né? fizeram, Mas no primeiro Mas era ali Beira-Rio, eu na acho. real, o quem time mais era fraco. precisava ontem era o Nacional. Tinha só um era cara com fraco. vontade em campo ontem. Ô, Natan, Nico Natan, Lopes. Natan, me De desculpa. verdade. Cara, o Nacional o que resolveu jogar o Nico Lopes ontem? Ô, Natan, o Nação, tu não pode dizer que é fraco um time que fez 3 gols no Inter e 3 no Bahia. Não pode. Na boa, não pode. Sabe? Eu falei ontem no Bola. O Inter Ontem. O Nacional fez 3-0 no Inter no Beira-Rio e eu tava com medo de quem empatar. Claro É que porque sim, o Inter cara. tá jogando pra caralho. Olhava, não era por isso, Não, cara. o Nacional Porque o era Nacional ruim. era Era ruim, ruim. era Sabe o frágil. que eu ia adorar, Natan? O Inter pegava a bola, os jogadores ficam assustados. Isso, o Natan, Natan tem sabe o que razão eu ia nesse ponto adorar? aí. O Inter ganha do Bahia, o Nacional fica em terceiro no nosso grupo, vocês pegam o Nacional no Sul-Americano. E aí? Eu ia adorar. É ruim, Mas o Grêmio não dá, mas o Grêmio se pegar o O Grêmio nosso ganha do aqui... grau. O Grêmio ganha do gurizada. grau. Se pegar o Vamos lá. time, se o Grêmio pegar o time nosso aqui, o Grêmio periga perder, Eu acho que o cara. Nacional não é, sei lá, fraco, vamos dizer a expressão, mas ele era o mais fraco do grupo. Sim. Tanto que ele tá em último, tá? Se for pra Sul-Americana, pro caso de secar, é melhor que o Bahia. O Bahia é um time melhor do que o Nacional. Perdeu por 3-1, mas é um time melhor. Sim. Bom, beleza. Mas eu sei onde não, O que importa mas é que é que- ontem o Inter conseguiu evitar o amasso. Não teve amasso. Teve Momento algum. dos 80 aos 89, sei lá, o Nacional É, o começou a final jogar do umas jogo. 3, 4 bolas De mais velho, altas. Só uma velho- pergunta aí, zero corneta mesmo. De resto- Por méritos o tempo todo do Inter ou também por deméritos do As duas adversário? Porque o coisas. Inter veio de 3 confrontos fudidos, As não. duas acho que coisas, as duas coisas. Eu também acho O Nacional que as duas não é. A gente tinha falado, não é um time ok. O Nico Lopes é o melhor jogador do time, disparado dos outros. Disparado. Tem dos o outro, outros. aquele lá da ponta direita, lá, o Vilauba. Corre bastante. Bom jogador. E será que o Inter mudou postura, alguma coisa tática Isso, aí mesmo? que tá. Ou foi condição física? Porque poupou no último Cara, jogo. olha que também. coincidência, Natan. O Inter chutou mais ao gol ontem na casinha e ganhou o jogo. Olha só que Cara, loucura porque é um isso, cara. debate legal pra gente trazer. Mas tu vê que loucura, né? Eu tenho cobrado aqui que os jogadores chutem mais no gol. Realmente, eu tô Aí contigo ontem, nessa. ontem o goleiro adversário fez defesa, a gente não tava É? vendo o goleiro adversário fazer defesa, a gente tava brincando. Cara, o Inter tá numa fase que tem que dar 5 minutos, tem que chutar a bola no goleiro pra ver. Pra melhorar a confiança. Falou com 3 anos. Isso a gente falou no programa também. Não importava muito os nomes, importava era a postura. Foi Entrar o que o em Roger campo- falou na coletiva. Entrar em campo sem ter medo do Nacional. E o Inter Mas não não tinha teve por quê. medo do Nacional nunca. Mas tu, Que não tinha mas tu porquê. pega o primeiro jogo, cara, que nem eu falei aqui, os 3 gols pra mim que o Nacional faz são erros Mas do Inter. não é isso, não é, meu, é era o que eu digo- contexto mas que o era Inter entra em campo. é, Ah, Léo, Mas era o era tão- contexto. mas era Ontem tão- se mas era perdesse, tão- era, ok. era, Mas terra arrasada mas quase. eu digo que no confronto de igual para igual, o Inter era muito superior ao Nacional. muito. Tanto que o que o Natan falou é uma verdade. Quem tava secando e viu os 3-0, pensava assim, pô, mas o Inter pode empatar. Esse Nacional, ele pega a bola, ele se atrapalha. E Mas era não isso. era sobre Eles o pegavam a Nacional, bola. ontem, era a sequência de derrotas do Inter e o Inter Era vazando. pra ver, velho. Mas tu Léo, pegou um adversário meia Léo, boca. era pra ver o Mas- quanto a mas- derrota pro Botafogo ia entrar em campo Mas ontem. da sequência- E foi maravilhoso que deu pra ver que não entrou. Porque não eram nem os mesmos caras, basicamente. E se tu vai parar pra ver o Botafogo léguas distante melhor nem que o dá time do pra comparar, Nacional. nem dá pra comparar. E se tu pegar os times que o Inter perdeu, o Nacional, ele é o mais fraco. Sem E o dúvida. Inter foi lá e Cara, venceu. é que, por exemplo, assim, ó, Pronto. tem alguns placares que eles têm alguns detalhes que a gente fala muito no placar, mas a gente esquece do contexto do jogo. O terceiro gol do Nacional, ou do Atlético Nacional contra o Inter, É nos acréscimos. ele é basicamente o O mesmo Inter todo lá em cima. o mesmo motivo do segundo gol do Inter É o ontem e desespero, do é o terceiro desespero. gol do Nacional de Montevidéu contra o Bahia. É o all-in. Exatamente. Tu dá um O all-in, time- foda-se, Tu eu te tô- joga pra buscar o empate Que não tem e mais volta. toma o gol. E E é foda-se. do jogo. Claro que- Só que daí o que fica lá no final? Ah, tomou 3. Ah, tomou 2. Entendeu? Mas é que tem um contexto, sabe? Esse jogo contra o Nacional que tu falou, o Inter realmente tomou 3 gols, que eu acho que um gol é muito mérito nacional, os outros 2 são falhas. Só que daí o Inter busca o empate, cara. Só que o Inter teve gol, além dos 3 gols, o Inter teve gol anulado, o Inter teve pênalti dado e anulado, lembra? O Inter chegou pra caralho no gol. Teve um amasso. Por isso, porque tu olha e fala assim, o Nacional não é tão bom, não tão, esse isso. placar não existe. Ok, mas não é que não seja tão. É que aí que eu discordo, Léo. Tu não pode dizer que não é tão bom um time que tava sem treinador no início do campeonato. Aí o treinador chega, os caras vêm aqui e fazem 3 gols do Inter, independente de como é que fizeram. Aí eles vão lá em Salvador. Cara, pega nos últimos 3, 4, desde que o City entrou no Bahia, desde que o Rogério Ceni tá lá. Quantas vezes o Bahia tomou poucas, 3 na poucas. Fonte Nova? Talvez nenhuma. pouquíssimas Eu não vezes. lembro, sabe? Então, assim, ó, algum mérito os caras têm. Não, eles têm, não tem Só dúvida. que o que a gente falou aqui ontem, e, pô, o Sobis tinha falado, o Tinga tinha falado, cara, no Uruguai eles vão ter que vir pra cima. A gente não viu ainda o Uruguai, o Nacional atacando um outro time. E aí começou o jogo, o que eu pensei ontem? Bah, eles vão vir. E realmente, eles até dão a impressão que vem, mas eles estavam dando a bola pro Inter e rateou, vamos fazer. E fizeram no início do jogo.
Mas o cara tava 5 metros impedido. Mas o Bandeirinha tinha que ter dado no campo. Ok, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, velho. Deu uma bobeada, o Inter perdeu a bola, meteram a bola, pum, gol. Entendeu? Tava impedido. Até o beleza? Bandeirinha deu no campo, na verdade. O Bandeirinha tinha que ter no lado... Mas eles não tinham qualidade pra atacar. Não. Tu vê que eles não têm qualidade pra atacar. O melhor eu atacante acho que deles é o Nico Lopes. E além de... Eu acho que eles não... Começa por aí. vou te dizer uma Cara, eu acho que eles não dizer tinham uma qualidade outra pra coisa. defender. É cheio de viúva aqui, viu? Mas vou te dizer Ah, outra ontem, coisa. Lelê. Ontem eu critiquei o Nico Lopes no Twitter. O que apareceu de impressionante, viúva cara. do Nico. A me indigna. Nicolândia. Cara, me indigna. gostam A de jogador como o Nicolândia é Nico Lopes. Me indigna na torcida do Grêmio também. Uma saudade com um jogador que É não ganhou impressionante, nada. Eu acho ele meio marinho. Jogador assim, sabe? pipoqueiro. Ele Sim, joga cara. num time que ele é o cara. Isso. Sabe o que o ruim, joga pra Guerrinha... ele. Divide, Sabe não o que serve. o Guerrinha falava? É um Soteldo. É siri na lata. Isso aí. Não serve Isso aí. pra nada, mas só faz barulho. Eu acho que esse tipo, ele é um cara que... Ele tem personalidade em jogo grande, assim, ele... Tanto que ontem ele botou uma bola na trave, ele fez tudo meio ontem, sozinho. a partida que ele Mas fez quando ontem... ele tem parceria, quando eu quero o Guerreiro, por exemplo, que é um cara muito bom, ele não... Mas é isso aí, Então vai jogar tênis, é pra jogar sozinho. O time tem que ser pra ele, é igual o Marinho. O Marinho, tu bota o time bagaceiro, só o Marinho jogando, fenômeno. Ah, Léo, ontem... Time quando eu- organizado, sem nada. Quando eu me irritei assim, cara, eu não acredito que o Nico Lopes tá fazendo uma partida que ele nunca fez com a camisa do Inter. Aí não, mas é que aquela lá, bola pois, pra Com quebrar o vontade, travessão, com velho. vontade. Tem um Inter e brabo, Corinthians indignado. na Copa não, do Brasil. Ok, tem exceções. Que é, não, mas é que eu te digo, aquele jogo ali, ele era sozinho, não tinha ninguém. Tu olhava, ele olhava pro lado assim, cara, e o Inter era quase do nível do Nacional de ontem. E ele bota, ele fica Aí ele é o louco no peladeiro, jogo, ele vira o peladeiro que empata te o jogo, engana. vai pros pênaltis e o Inter ganha nos pênaltis. Mas sabe, ele é desse tipo de Ele é jogo. o peladeiro, Mas Lelê, isso aí. que engana o nego velho que Isso aí. fica na tela. Tu fala, pô, esse guri é bom. Aí tu fala assim, não é. Tipo, Cara, Soteldo, quando tem que dividir, não é bom. A Nicolândia ontem, o que apareceu, inacreditável. Tá louco. Tu ia falar? Não, eu ia dizer, e aí, o que se desenha pro final de semana? Porque o Inter joga só no final da rodada, 8h30. O Inter vai com o time. Que Mas com o vai que tem pro. de melhor, que depois só joga na quinta-feira contra o Maracanã em Floripa. E é o jogo Os pra caras confiança. venderam o mando de campo, né, pra Florianópolis, então nós vamos ter que viajar menos do que eles. Não, e assim, contra o Maracanã já tá 1x0. Pois é. Não, vai jogar no campo neutro. time neutro. O reserva, Maracanã o Maracanã entendeu, né? chega. O Adams, Maracanã entendeu. Mirassol é o jogo pra confiança do Ricardo Matias. Mantém o guri ali e diz, meu, tu tá tendo a chance da tua vida, o Borré tá ainda lesionado, o Valência não vai jogar e nós vamos dar sequência. Tu fez gol lá, tu nos ajudou, agora é um jogo no Beira-Rio, um jogo com... Tu vai jogar com os quentes de novo e precisamos de ti. E assim, alguns jogadores, ontem parecia, claro que não tem as informações, os números lá, mas parecia que o Alan Patrick tava muito descontado. É Ele verdade. parecia no sacrifício. Muito descontado. Tanto que ele ficou longe de ser o Alan Patrick pifador. Ele foi muito importante no final do jogo, porque quando a bola caía no pé dele, ela parava um pouco. Sim. E aí ele entregava a bola pra alguém, e aí saía jogo. E no final, ele vai desarmar o Otero numa linha de fundo lá e tá claramente descontado. Se chegar no exame e disser, se o Alan Patrick jogar essa aqui e de repente estoura, não joga contra o Bahia. Não. Ei, não. Daí não tem por que correr esse risco. Não. Nem contra o Mirassol, nem contra o Maracanã. Óbvio que são dois times muito diferentes, né? Um tá na primeira divisão e o outro tá na quarta divisão e já tá 1x0. Então, o Alan Patrick, por exemplo, não precisa. Mas o resto, quem tiver bem, se o Fernando tiver bem, se o Bernabé tiver bem, se o Vitão tiver bem, bota pra jogar. Precisamos Bota falar pra sobre jogar. Brian Aguirre. Jogou muito. Né? De novo. Cara, de novo, ele faz uma partida muito boa atrás e na frente. Tem Né? muita Aliás, força, alguém né? mandou ali uma estatística que dos 10 gols do Inter na Libertadores, ele participou de 6. É isso? Tudo isso. Tipo, ver. pô, né, cara? É um puta número, né, cara? Não Não sei se são 10 sei isso, mas ou pode sei, ser. enfim. Eu acho que ainda não tem 10 gols na Libertadores. Deve Tem? ter. Deve ter. Tem? Deve ter. Tem 3 com o Nacional, mais 1, 4, mais... Tem 10, 6. exatamente. 10. 10 gols, 10 gols feitos, 7 Pois é, então ele levados. participou de 6, né? Pô, e outra Bastante coisa, mesmo. e ontem, assim, na parte... Assim, lá no Bahia, por exemplo, ele que chuta e o goleiro dá o rebote e que o Valência faz o Isso, gol. Ah, é isso, verdade. é verdade, né? Pô, ele faz gol contra o Corinthians também, né? Fez Tem um gol gol contra o dele, né? Corinthians, é. Então, pô, é um jogador que Jogou tá... 26 dos 27 jogos do Inter no ano. E muita gente, depois que ele começou a entrar, eu lembro que as primeiras partidas dele foram ruins. horríveis. Né? O Mas, Nacional de Medellín também é 2 gols de pênalti do Alan Patrick e o terceiro é a assistência dele. Não tem condição de usar a camisa do Inter. Gente, a gente tem que ter calma com os caras. Isso também é mérito do treinador. Vitor Gabriel ontem se recuperou pra mim. O cartão amarelo dele totalmente injusto, né? Foi na pressão dos jogadores que ele tomou o amarelo. Ele só saiu porque ele tinha um amarelo e foi certo que o Roger fez. Então, assim, Ficou cara, o Inter claro, parou Lelé. de tomar gol. O Antony, que todo mundo criticando, todo mundo não, uma boa parte da torcida Foi criticando muito nos bem. últimos jogos, e eu acho que ele não tem culpa em nenhum gol Não. dos últimos jogos. Ele salvou, eu acho que foi falta.
Mas aquele juiz Foi não falta. tava Mas ele dando tava falta. na bola. Mas Né? Ele tava na bola, não Fogo. interessa. Né? Não, e teve uma hora, um dos poucos momentos que o jogo ficou meio xarope, ele se deitou no chão. Isso. Aí Ele não deu uma parece trombada guri no cara e jogando. caiu no Isso. chão É. e tal. Então, eu acho que que é? ele teve uma boa partida.